Olá, bom dia! Como vocês estão? Oi? Oi, Pro. Oi. E aí? Ai, minha câmera tá desligada. Tudo bem? Bem, Rafinha, Mainara, Gi, Rafa. Sua alegria? Quem é que vai querer ganhar um ponto a mais? Hã? Quem? Vai ganhar um ponto a mais pra aparecer na câmera, senhora? É? Você não tá sabendo? Sabe que eu nem quero. Não acredito. Deixa para as pessoas mais fracas. A partir de agora, nesse terceiro bimestre, nós vamos fazer controle de presença. E quem aparecer e participar vai ganhar um pontinho para Senhora, cada nota. vocês são hipócritas. A direção da nossa escola é hipócrita. Hipócrita, nossa, por Sabe por quê? quê? Porque eles olhavam assim pra gente e falavam, não quer estudar, fica em casa. O que a gente tá? Em casa. A gente tem que estudar. E E que isso é hipocrisia. por quê? Não entendi seu ponto de vista. Explique-se melhor. Rafaela. Giovanni. Mainara. Os gêmeos. O que mais? Alan. Leu. Manu. Manuela. Emanuele. Gabi. Gabi. Cadê você? Gabriela. Carol. É muita Carolina. Peraí. A Carol dos Anjos. A Carol. Angélica. A Carol. Não. Olha que lindezas, menina, que saudade. Só assim, né? Por livre e espontânea pressão. Ah, que bonitinho. Lindas. O que mais tá aí agora sem câmera? Vamos lá. Carolina. Por que você não vai abrir a câmera, Carol? Boca aberta. Gustavo. Cadê o Gustavo? Gustavo. Acho que nessa sala ninguém ficou de recuperação. Gabriel. Ô, Gabriel! Faz tempo que eu não vejo o Gabriel também. Dani Akira. Catarina não tá, né? Não. Senhora Beatriz. Catarina tá no hospital. Ela fez uma cirurgia. Aí ela tá no hospital. Ela fez a cirurgia do ovário? Fez. Aham. Glória a Deus. Faz tempo que ela tá para operar. Tá as duas, Beatriz, né? Cauã não tá, né? Não.
Ana Júlia. Ana Júlia é a Ana? Tô aqui sim, Sora. Oi, Cauã. Não tinha te visto. Olha a bondade. Ana Júlia é essa Ana? Do lado da Vitória? É? Ana! Comigo, minha filha. João Vitor. Não, né? João Vitor. Então, não tá na aula. A Catarina e o João. Bom. Bastante gente. Hoje é dia 4. Perde um tempinho, mas fazer o quê, né? Tem que fazer. Então, vamos lá. Então, cansaram? Nós vamos entrar agora num tema bem diferente de tudo aquilo que vocês viram até agora. Então, vocês vão perceber que nós vamos entrar num ramo da química. Então, ele vai começar a falar de coisas que vocês viram lá no 6º ano. Vocês lembram o que é um átomo? O que é um átomo? Lembra, não? Se alguém perguntar... Átomo é que forma a molécula. Se alguém perguntar assim para você, nossa, eu vi numa reportagem, estava falando de um negócio que chama átomo. O que é isso, hein? O que é um átomo? Aí o Giovanni falou que é o que forma a molécula. Todo mundo concorda? O que é uma molécula? Que forma células? Moléculas pode formar células? Pode também. Mas não forma só células, tá? Vai formar o quê? Toda? O que é isso aqui? Uma caneta. Uma caneta. A caneta, na física, ela tem um outro nome. Tipo, a caneta e o apagador é a mesma coisa. O que eles são? Matéria? Muito bem. São matéria. E o átomo é que forma todas as matérias? Exato. Então, matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, possui massa e volume. Então, ele tem um volume, tem uma massa, tá? E ele ocupa um lugar no espaço. Eu estou segurando essa caneta. Se eu quiser colocar essa caneta vermelha no lugar da azul, eu consigo? No mesmo lugar? Não consigo. A não ser que eu tirar a azul. Mas eu posso pôr em cima, posso pôr embaixo, posso pôr do lado. Mas no mesmo lugar não dá. Por isso ela é uma matéria. Porque ela ocupa um lugar no espaço, tá? Essa caneta é formada por moléculas de alguns elementos químicos, chamados de átomos. Então, o átomo forma a matéria. Se eu pegar essa tampa e eu quebrar ela, pegar um pedacinho que eu quebrei e começar a diminuir esse pedacinho. Diminuir, cortar. Vai ficar um pedacinho bem pequenininho, eu vou colocar num microscópio, vou lá, continuo cortando. A hora que eu não conseguir dividir mais, eu chego no átomo. Tudo bem? Então, o átomo é a menor partícula da matéria. É a menor. Alguns cientistas acreditam que o átomo é indivisível, que nós não conseguimos dividir o átomo.
Outros cientistas estão tentando provar que dá para dividir o átomo, tá? Mas, por enquanto, sem comprovação, nós vamos ficar que o átomo é a menor partícula da matéria, por enquanto, tá? Então, existe vários átomos na natureza, vários. Esses átomos, eles vão se juntando, eles vão se unindo, formando moléculas. E quando essas moléculas se juntam, formam uma matéria, uma substância, tudo bem? Pode ser uma substância sólida, uma substância líquida ou uma substância gasosa. E esses átomos, eles vão se ligando um ao outro ou não. Como assim ou não? Conforme os cientistas foram estudando os átomos, eles descobriram quem tinha afinidade com quem ligava com quem não ligava. E ele foi criando famílias. E aí ele montou aquela tabela, que é muito conhecida, chamada de tabela periódica. Todo mundo já viu uma tabela periódica? Já? E aí ele foi agrupando as famílias dos elementos químicos. Eles tinham coisas em comuns, então ele foi agrupando em famílias. E tem uma família na tabela periódica, que são chamados de gases nobres, que sabe playboyzinho que não se mistura? É igual. Ele não se mistura com ninguém. São chamados de gases nobres. Ninguém gruda com ele. Ele não forma nenhuma molécula. Ele só forma molécula com ele mesmo, porque eles são gases nobres. Mas existem outros elementos químicos, outros átomos, que quando eles se juntam, eles formam outras coisas. Então, por exemplo, a gente falou bastante, eu não, né? Ah, vocês não eram alunos da escola, a maioria, né? Alguns eram, mas a maioria não, né? Então, assim, eu creio que vocês já devem ter ouvido falar, então. Vamos lá. O que é isso aqui? O que é isso? É a molécula da glicose? Isso aqui é uma molécula da glicose. Muito bem, Gi. O que a glicose é? Ela gera energia? Gera energia. Então, a glicose é um tipo de açúcar, tá? Então, a glicose é um açúcar. Ponto. Essa glicose, ela é formada por todos esses elementos químicos, por todos esses átomos. Então, se eu for mostrar para vocês o desenho de uma molécula de glicose, ela é enorme. Ela tem 6 átomos de carbono, 12 átomos de oxigênio e 6 átomos de oxigênio. Todos esses átomos juntos, se ligando, eles vão formar uma molécula de açúcar, ou uma molécula desse açúcar que é a glicose. Então, para vocês terem noção, que os átomos, eles se ligam. Eles têm afinidade uns com os outros. E como é que será que eles fazem essas ligações? Eles fazem essas ligações com a condução elétrica, que é o que nós vamos ver hoje. Vocês vão ver que existem materiais, que existem elementos químicos que são bons condutores. Eles se ligam com facilidade. Sabe aqueles meninos, ou aquelas meninas facinha que chega assim, aí tem aquela menininha que todo mundo pega? Então, ela é um ótimo condutor, porque ela vai com todo mundo. Ou aquele menino A Bia do oitavo A é assim. Aí você olha aquele menininho e fala assim, nossa, todo mundo quer chegar perto desse garoto, todo mundo quer ficar perto dele, todo mundo... Por quê? Porque, no caso, eu estou só dando um exemplo, assim, para vocês, ilustrativo, para ficar um pouco mais fácil. Então, existem alguns elementos químicos que, quando eles chegam perto uns dos outros, eles roubam a eletricidade dele. Ele se assemelha tanto, ele se prende tanto com ele, que eles acabam tendo uma ótima ligação química, certo? Então, assim, vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? Ai, não sei.
eu gosto tanto daquele menino, eu não queria gostar dele, mas eu chego perto dele, me dá um negócio, ou aí eu beijei ele, nossa, gostei tanto, beijei o fulano, não gostei. Por que será? Porque nós também somos condutores de eletricidade. Nós também somos formados por moléculas, por átomos, certo? E quando esses átomos eles juntam com outro, existe toda uma substância química dentro do nosso corpo, certo? Nós temos hormônios, nós temos feromônio, nós temos vários tipos de ligações químicas acontecendo. Então, é real isso. Às vezes você fica com alguém, namora uma pessoa, e você não tem uma ligação com essa pessoa. Isso é química, tá? Às vezes você chega perto de um garoto, às vezes acontece, né, você se apaixonar por alguém e fica algo assim muito, parece que você já se conhece há tanto tempo. Isso é ligação, isso é química, né? Os corpos, as matérias, eles se interligam, né? Eles se assemelham. Então isso é muito natural, muito normal. Aí, voltando para o assunto de condutividade, de carga elétrica, de elétrons, né? Então, você e eu e todo aquilo que é uma matéria são formados por átomos, certo? E o que é um átomo, então? O átomo é a menor partícula da matéria. Ele é formado por quais substâncias, né? O que será que tem dentro de um átomo? O que será que tem dentro de um átomo? Quem saberia me dizer? Quem arriscaria aí? O que tem dentro de um átomo? Partículas subatômicas? Fala de novo, Gi. Aquelas partículas subatômicas, prótons, elétrons e nêutrons? Prótons, elétrons e nêutrons. São 3 palavrinhas que tem dentro de um átomo, tá? O átomo é dividido em 2 partes. A parte interna, chamada de núcleo atômico. O núcleo atômico tem cargas elétricas positivas, cargas elétricas nulas. Então, as cargas elétricas positivas e as cargas elétricas nulas estão dentro do núcleo atômico. Então, eu vou chamar as positivas de prótons, as cargas elétricas nulas são chamadas de nêutrons e elas ficam dentro do núcleo. Certo? Então, dentro do núcleo de um átomo tem cargas elétricas positivas e nulas. Em volta desse núcleo existe o que a gente chama de eletrosfera, ok? Na eletrosfera, quantas eletrosferas vai ter um átomo? Depende. Depende do elemento químico que nós estamos falando. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, uma tabela periódica. Nós não vamos aprender a mexer com a tabela periódica hoje, só vou pegar um exemplo, tá? Não é isso que eu quero. Peraí. É a internet que eu quero. Vou mostrar aqui para vocês, porque eu acho que não tem na apostila de vocês. No final da apostila veio alguma tabela aí, periódica? Olha para mim, se no final da apostila tem alguma tabela. Eu acho que não tem, não. Não, Sora. Não tem não, Não, né? Sora. Tá. Então, vamos lá. Pega qualquer um. Internet, vai, minha filha. Então, eu peguei uma tabela periódica qualquer. Acho que ela vai aumentar aqui nesse canto. Vocês pra cá. Carregando. Pegou um elemento químico qualquer. Na tabela periódica, o que tem aqui? Essas letras são os símbolos da tabela. Então, existe para cada elemento químico
tem... Para cada elemento químico tem uma letra. Acho que está travando, né? Peraí. Eu mostro sim, Rafa. Ó, deixa eu aumentar para ver se tá para aumentar. Ah, não aumenta. Queria que aumentasse ela. Vamos ver. Para cada elemento químico tem um símbolo, e aí ele vem com alguns números na tabela. Aí nós temos o que a gente chama de número atômico, o número de massa, e de um lado dele... Ah, não vai aparecer? Troca. Não vai aparecer. Deixa eu pegar uma outra. Tá muito pequenininha, eu não enxergo. Não tem uma tabela periódica aqui na minha casa. Não é essa também. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, assim, do lado do número, esse aqui também não tem. Tinha que ter uma tabela mais completa. É que tá tão miudinho. Enxergando. Tabela periódica do objetivo é boa. Vou mandar para vocês na agenda Edu depois. Aqui, eu acho que essa tem. Vamos ver. Deixa ela carregar. Não tem também. Nossa, que tabela periódica esquisita. Deixa eu escrever aqui. Tabela periódica com a eletrosfera. Vamos ver. Depois eu procuro. Aí vai ser melhor para vocês. Aqui tem um. Deixa eu ver essa imagem. Acho que ela já vai ajudar. Aqui, ó. Aqui está mostrando vários átomos. Cada um desses é um átomo. Então, aqui, ó, ele tá... Deixa eu acabar de carregar, vai ficar boa a imagem. Aí. Aqui, ó, no grupo 1, por exemplo, esse H é o hidrogênio. O hidrogênio, ele tem uma eletrosfera, e na eletrosfera que ele tem um átomo. Um átomo não, desculpa, um elétron. O lítio é o Li, é o lítio. O lítio, ele tem quantas eletrosferas, ó? Ele vai ter uma camada, duas camadas da eletrosfera dele. A primeira camada, ele tem 2 elétrons. A segunda camada, ele vai ter um elétron. Olha esse aqui, é o carbono. Sabe o gás carbônico? CO2. O C tem 2 camadas. A primeira camada tem 2 elétrons. E a segunda camada vai ter 4 elétrons. Tá vendo que conforme o elemento químico vai mudando, vai alterando a quantidade de elétrons que ele tem, ok? Lembrando que a mesma quantidade de prótons que ele tem é a mesma quantidade de elétrons. Então, por exemplo, se eu colocar aqui que esse elemento químico aqui tem 3 prótons, ele vai ter 1, 2 eletrosferas. Uma com 1 elétron e a outra com mais 2, totalizando 3 elétrons. Então, o número de prótons é igual ao número de nêutrons. Depois eu mando uma tabela, eu vou buscar uma tabela didática para vocês, e aí a gente vai conversar melhor sobre isso, tá? Então, assim,
Quem desenvolveu o modelo atômico foram vários cientistas. Vários cientistas foram desenvolvendo esses modelos atômicos. O mais, né, digamos, que a ciência falou assim, não, esse daí tá legal, é esse daqui, onde eu tenho o núcleo e em volta dele você tem as eletrosferas. Tudo bem? Para fins de exercício, atividades e tudo mais, a gente faz igual tá essa tabela aqui da internet que eu mostrei para vocês, ó. Eles colocam a eletrosfera assim, uma em volta da outra, tá? Mas, geralmente, eles, na hora de desenvolver um modelo atômico, eles fazem como a professora fez na lousa. Então, aqui na apostila de vocês, ó, no exercício 1, letra B, ele pede para você desenhar um modelo atômico, ó. Olha ele aí. Esse modelo atômico é esse aqui, onde eu tenho dentro os prótons e os nêutrons, e aqui eu tenho os elétrons. Os elétrons são cargas elétricas negativas. E onde que ele fica? Na eletrosfera. Vai ter elemento químico que vai ter uma eletrosfera, uma camada na eletrosfera. Tem outros que têm 2 camadas na eletrosfera. E aí vai depender do que a gente está conversando. Então, na apostila, na letra A, ele pergunta assim, onde se localizam cada partícula atômica? Os prótons e os nêutrons se localizam onde? No núcleo. E os elétrons se localizam na eletrosfera. A letra B é para fazer o desenho. E a C, quais as cargas elétricas? Prótons têm cargas elétricas positivas. Nêutrons têm cargas elétricas nulas. E elétrons têm cargas elétricas negativas. Então, respondam aí A, B e C. Olha, assim, a gente está tentando fazer o nosso melhor e tudo, mas não compara uma aula presencial de jeito nenhum. Imagina, na aula presencial a gente poderia levar materiais, levar a tabela periódica, ficaria muito mais simples de entender. Mas devagarzinho a gente vai entendendo melhor. Tudo bem? Alguma dúvida? Agora que a gente assim já tem noção de que as coisas, né, a matéria é formada por átomos, nós vamos pensar agora que quando um elemento químico, quando um átomo, ele fica próximo a outro átomo, ele se liga. E essa ligação forma o que a gente chama de quantidade de energia. Então, nós temos uma quantidade de energia em fluxo de uma matéria para outra, ok? E nós podemos calcular isso. Mas esses cálculos nós vamos deixar para depois, tá? Tem uma fórmula aí na apostila de vocês, ó. Ele coloca aqui, ó, quantidade de energia tem a ver com N, que é o elemento químico que nós vamos trabalhar, multiplicado pela carga elétrica elementar.
os cientistas descobriram que existe um número fixo para a carga elétrica elementar. Se a mesma quantidade de prótons é igual à mesma quantidade de elétrons, a mesma quantidade de carga elementar que os prótons e os elétrons têm vai ser também iguais, as mesmas. A diferença é que prótons têm a carga elementar positiva e os elétrons têm as cargas elementares negativas. E aí ele trabalha na potência de 10, né? Ele fala de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, assim, na física, para cada um não ficar fazendo de um jeito diferente, então, por exemplo, qual que é a unidade no sistema internacional para medir distância? É metros ou quilômetros. Qual é no sistema internacional a unidade para se medir tempo? Segundos, minutos ou horas? Qual é no sistema internacional para se medir velocidade? Metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, existem algumas unidades que os cientistas fizeram para ficar internacionalmente. Então, se eu falar lá nos Estados Unidos, a quantidade de energia que aquele material está me fornecendo, a unidade dele é em coulombs. Se eu falar isso, todo mundo vai entender que eu estou falando de quantidade de energia. Então, no sistema internacional, é uma medida diferente que a gente coloca para que o mundo todo saiba do que a gente está falando. Então, para ficar uma coisa mundialmente falando, eles criaram um sistema internacional de medidas, ok? E as cargas elétricas são medidas em coulombs. E como fazer esses cálculos, nós vamos aprender depois, tá? Usando essa fórmula aqui, que a Pro vai ensinar vocês depois, ok? O próximo item aí são os condutores e isolantes de energia. Então, vamos pensar. Se vocês pegarem aí qualquer fio, é o fio, ó. Alguém já abriu um fio para ver o que tem aqui dentro? Você já abriu? O que tem aqui dentro? Tem fio, né? Vários Tem fiozinhos fiozinho. menores. Esse de fora aqui, ó, é o mesmo material do de dentro? O que tem aqui fora? Que material que é esse aqui? É um plástico. Uma borracha. Isso mesmo, é um plástico, né? A gente chama isso de... Ele vem da borracha. Então, tudo que vem da borracha, do silicone, tá? Ele é um isolante. Por que o que está lá dentro é o quê? Qual o material que está lá dentro do fio? Metal? É metal. Que tipo de metal tem na tabela periódica que nós poderíamos usar para pôr aqui dentro desse fio? Cobre. Cobre, que mais? Zinco, tá? Mas a maior parte dos fios, latão é um bom condutor. Tudo que é metal, tá? Todo metal, alumínio. O alumínio não coloca muito dentro desses fiozinhos, não. Mas ele também é um bom condutor, Dani. Então, assim, tudo que tem a ver com metais são bons condutores de eletricidade, tá? Depois eu vou mandar para vocês na Agenda Edu uma tabela periódica. E eu gostaria que vocês imprimissem essa tabela. Para quando a gente começar a falar sobre os elementos químicos, eu vou pedir para vocês olharem na tabela, tá bom? Porque pela internet tá ficando muito pequenininho. Então, eu vou pegar uma tabela boa, vou digitalizar ela, mando para vocês e vocês imprimem. É melhor imprimir. Quem tiver condições de imprimir,
imprime. Se quiser plastificar ela, melhor ainda, porque nós vamos usar ela, daqui para frente nós vamos usar ela. Até no 9º ano vocês vão usar, vocês podem usar até a mesma. Oi? Aí precisa ser colorida? Não, não, é bom por conta das famílias. Você vai perceber que tem o verde são metais, então assim, você já guarda que eles são. Mas se você quiser imprimir branco e preto, você pinta ela. Pinta com as cores. Pega onde é verde, pinta de verde. Onde é roxinho, você pinta de roxinho. O importante é vocês verem os dizeres e pinta faz uma legenda. Você vai ver que embaixo dela vai ter uma legenda de cores. Essas cores são importantes, tá? Mas eu vou procurar uma no meu material do objetivo, que eu tenho. Se não está nesses anos, tem nos anos passados. Eu vou buscar ela e eu vou mandar na Agenda Edu para vocês, tá? Aí é bom imprimir. Então, aqui dentro tem vários metais. Todos os metais são ótimos condutores de eletricidade. Para ele não ficar perdendo a condução, a gente coloca um plástico. A gente põe uma borracha. Para quê? Pensa vocês assim, ó. Aqui está o fio. Aqui está o plástico. Dentro aqui do plástico, nós temos um conjunto de fios, de cobre, de metal. Aí ele vem aqui, ó, os fiozinhos. Aí depende do que a gente está falando, né? Tem material que tem 3, 4 fiozinhos por dentro, tem alguns que é só um fiozinho. Esse daqui, se eu descascar, se eu abrir o fio aqui para ver por dentro, deve ter uns 3, tá? E às vezes, quando eles estão em mais de um fio, eles ainda estão encapados. E aí eu desencapo ele também. Depois eu vou pegar um fio que eu posso desencapar para mostrar para vocês. E você vai desencapando o fio, vocês vão ver, até chegar no cobre, tem mais um plástico, tá? Para que isso? Para quando os elétrons estiverem passando aqui, ó, a hora que esses elétrons, ele bate nas paredes da borracha, ele volta para o cursor dele. Então, é como se fosse um rio mesmo. Então, você tem um rio que ele está indo pelo mesmo sentido. Se tiver alguma água que vai sair do percurso, a hora que ela bate no isolante, a hora que ela bate na borracha, ela volta para o cursor dela. Para que isso? Para conduzir melhor a eletricidade e essa energia não sair para fora. Se esse fio abrir e você colocar o dedinho aqui, você vai tomar um choque. Sabe por quê? Porque nós somos organismos formados por matéria. Nós temos átomos, moléculas, íons, prótons, tá? Então, quando a gente fala de elétrons, nós estamos falando de partículas sólidas. Quando nós estivermos falando de líquido, água, nós vamos falar de íons. Então, se eu pegar um copo de água, H2O, e colocar dentro dessa água um átomo de Na, que é sódio, e um átomo de cloro, eu formo sal de cozinha. Se eu pegar água e misturar com sal aqui dentro eu vou ter íons. Íons são cargas elétricas negativas, tá? Só que em forma líquida, ok? Então, os isolantes, eles fazem esse papel. Quando a carga elétrica vai sair, ele retoma ela para o lugar. Então, por isso que todo material que tem fio, né? Ele é de plástico. Por fora, ele tem que ser de plástico. Ele tem que ter um isolante, tá? Aí tem uma tabela para vocês preencherem tipos de isolante, tipos de condutores. Além da borracha, do plástico, o que mais pode ser um isolante térmico? Isolante térmico não, desculpa. Um isolante.
Isolante térmico é de calor, não tem nada a ver. Couro também, certo? A madeira, muito bem. Queijo. Couro também, certo? O couro, ele tem que estar muito seco. Se você tirar o couro do boi e logo tentar fazer dele o isolante, não vai funcionar, porque ele tem água. Porque todas as células têm muita água. E a água é um bom condutor, tá? A madeira, igual o Daniel falou, também. Se eu pegar a madeira molhada, ela vai conduzir. Então, para ela ser um mau condutor, para ela ser um isolante, ela tem que estar seca. Alguém aqui já comprou madeiramento para trocar o telhado da casa? E aí, a hora que chega a madeira, ela tá fedida? Alguém aí já viu madeira fedida? Aquele cheiro forte de madeira. Aquele cheiro de madeira significa que a madeira ainda está úmida. Então, ela precisa ficar bem sequinha para você fabricar um móvel. E aí, no caso, se a madeira estiver seca, aí ela é um isolante, tá? Madeira molhada, não. O que mais? Isopor é um isolante. Alguém aqui já reparou naquelas estações de terminais de energia? Você olha assim, vê aquele terminalzão de energia, e aí entre um fio e outro, assim, você vê uma bola. Para que aquelas bolas naquelas centrais será? O que é aquilo? Alguém tem ideia? Vocês já viram nos fios? Em volta do fio, assim, tem uma bola e o fio passa dentro dessa bola. Alguém já viu? Naquelas estações enormes. Na estrada a gente vê bastante, né? São fios de alta tensão. Aquilo ali é para que, se o ventar muito, um fio não encostar no outro. Porque se um fio encostar no outro, dá curto. Então, ele também tem que ser de plástico. No chuveiro da casa de vocês, se for elétrico, tá? Vocês olham assim em cima do chuveiro, onde ele tá ligando no fio. De duas, uma. Ou vai ter uma fita preta entre os dois fios, da parede e o fio do chuveiro, vai estar uma fita enrolada, preta, que é uma fita isolante. Ou vai ter um quadradinho assim, ó, um retângulo pequenininho. Sabe que material é isso? Porcelana. A porcelana é um isolante térmico também. Coloca aí na tabela de vocês, tá? Então, essa tabela aqui, vou pegar ela. Coloquem aqui, ó. Condutores. Ferro, cobre, alumínio, ouro, prata, são condutores, bons condutores. Na verdade, são todos os metais. Isolantes. Borracha, silicone, borracha, né, o plástico em si. Isopor, madeira, porcelana, a cerâmica propriamente dito, né, a porcelana, são todos isolantes térmicos. O sal dissolvido na água é condutor, porque aí ele vira íons. Tá? Certo? Ah, olha os fios desencapados aqui, ó. Na apostila de vocês tem, ó. Olha lá o fiozinho. Tá vendo? O amarelinho aqui é o plástico. Aqui ele já tá mais grossinho. Aqui você tem fios de várias cores. Aqui você tem uma cor só.
Aí vai depender do que você quer, né? O carro, ó. O carro, o pneu é de borracha, por quê? Caso você tome uma chuva, começa uma tempestade, você está protegido contra os raios. Nós somos excelentes condutores de energia, então um raio pode cair em cima da gente. Por isso que a gente tem que pôr chinelo quando está chovendo, né? Por quê? Porque ele é de borracha. E aí ele isola a eletricidade. Então nós temos que tomar bastante cuidado com condutores e vidro é um isolante, tá? Diz que as lâmpadas, ó, elas são envoltas por vidro, né? Para não... Imagina colocar o dedo na lâmpada. Alguém aqui já trocou uma lâmpada? Às vezes você vai rosquear a lâmpada, a hora que você tá rosqueando ela, ela acende, porque o interruptor estava com energia. Se ela não é de vidro, ela conduz eletricidade, te dá um chocão, né? Então, o vidro, a cerâmica, é tudo isolante, não deixa conduzir a eletricidade. Então, isso, o homem, conforme for passando o tempo, ele foi criando cada vez mais adaptações e observando os elementos químicos, né? Para que nós pudéssemos usar da melhor maneira. Então, foi tudo muito legal, tudo muito bem trabalhado. Na próxima aula, nós vamos continuar e aí nós já vamos começar a falar de intensidade da corrente elétrica. E aí, além da corrente elétrica que a gente falou hoje, né? Nós vamos ver essa intensidade. Nós vamos falar um pouquinho de bateria, de pilha, de um aparelho que mede, né, a intensidade. E aí nós vamos usar a fórmula da intensidade nos exercícios do módulo, ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Bem diferente do que a gente estava vendo, né? Vocês viram que agora a matéria de ciências, ela é uma matéria em eixos, então ela trabalha no que a gente chama de espiral. Então, ela começa com energia, matéria e energia, aí que é parte química e física, mais química do que física, né? Depois a gente entra na vida, na parte da biologia, nós vamos continuar vendo alguns sistemas, eu acho que sistema nervoso, sistema endócrino, a gente vai ver, e depois ele volta na Terra e no universo. Então, ele trabalha nos 3 eixos diferentes. Então, pessoal, como vocês pegaram a mudança do ciclo de ciências no meio do caminho, se ficar alguma dúvida, vocês perguntem, tá bom? Por exemplo, os alunos do 6º, 7º ano, eles já estão vendo química, essa parte do átomo. 7º ano, a gente já está vendo eletricidade e tudo mais. Desde agora, vocês não viram, vocês estavam vendo mais a parte da vida. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me parar e perguntar. Porque aí vocês, né, para não ficar sem saber o que eu estou falando. Nossa, o que a professora está falando? Não entendi nada que ela falou. Então, pode perguntar, tá bom? Então, é isso. Por hoje é só. Amanhã a gente continua. Não faltem, porque amanhã eu vou ensinar a usar a fórmula da intensidade. Não é difícil, mas é uma parte mais voltada aí, né, para química, né, e física. Tudo bem? Alguma dúvida? Quem está perguntando? Ana. Eu não entendi o que são prótons, elétrons e nêutrons. Prótons, elétrons e nêutrons são partículas que estão dentro do átomo. E esse átomo, ele forma moléculas, matéria, ok? E esses são cargas elétricas que conduzem a eletricidade, principalmente os elétrons. Depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, a gente vai trabalhar com condutividade. Eu vou mandar a tabela periódica para vocês, e aí a gente vai conversar um pouquinho, eu volto um pouquinho na matéria que vocês
não viram, né, no 7º ano, para vocês não ficarem viajando aí, tá bom? Fechou? Tenham um ótimo 3º bimestre, boa semana para vocês, qualquer dúvida eu estou à disposição, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Beijo, fiquei feliz em ver vocês por livre e espontânea pressão. Beijos. Tchau, Sora. Tchau, com Deus. Tchau, Sora. Até Tchau, sexta. até amanhã. Até amanhã.